Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer nesta videoaula este cesto, coelhinho cesto para Páscoa. Olha que fofura, gente! Passo a passo dele completinho para você. Se você é nova por aqui, chegou agora e não me conhece, eu sou a Glê, do canal Glê Negre. Sejam todas muito bem-vindas. Nós vamos fazer então este cestinho com o coelhinho, que você pode fazer com as linhas que você tem, restinhos de linha, usa pouca quantidade de linha, é rápido e fácil de fazer. Eu também usei cola nele, como ele é uma peça que não é para criança pequena brincar, eu usei cola para tornar ela mais rápida de fazer. Olha só, pode presentear, colocar ovinhos de chocolate, use como a sua criatividade deixar. O material que eu usei para fazer, eu deixei no início do vídeo e vou deixar também na descrição aqui embaixo da videoaula. Aproveita já, me segue lá no Instagram também e se você fizer, me marca com a hashtag FizComAglê. Vou adorar ver as criações de vocês. Ah, esses ovinhos aqui que eu estou colocando no cestinho, tem aqui no canal também. Então, se você gostou, se você gosta de fazer amigurumi e não é inscrita no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma videoaula. Aproveita e vem conhecer os outros projetos de Páscoa e todos os outros projetos que já tenho no canal. Você gostou desta videoaula? Curte o vídeo, deixa os seus comentários, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão. Chega de papo, né, gente? Vamos ao passo a passo. Fique com Deus, um beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau! Vou mostrar agora o material que nós vamos usar. A nossa fibra siliconada, fios coloridos para marcar os pontos, ou pode usar um marcador se você já está acostumada. Linhas, nós vamos usar a referência 7583 Chantilly para fazer o coelhinho. Linhas amigurumi das linhas círculo. E a referência 7030 mostarda. Eu usei esta linha, que é a linha Balão Amigo da Pinguim, só para fazer o pompom. É a referência 5213. Pode usar uma que você tem disponível em casa, um amarelo ou outra cor que você já tenha. Agulha, nós vamos usar agulha 2,5, agulha de crochê, nossos alfinetes, agulha de tapeceiro, uma agulha de costura, se você tiver, tesourinha, olhos com trava, eu usei 7 milímetros, mas pode usar até 9 milímetros que o tamanho fica bom. Nós vamos fazer agora as orelhas. Então, eu estou usando a linha Chantilly, a 7583. Vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Este é o nosso anel mágico. Aqui dentro, nós vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Puxamos esta pontinha do fio, fechamos o anel mágico. Nesta primeira carreira, eu gosto de fazer a união com o primeiro ponto, ó, com um ponto baixíssimo. Pegamos o fio, tiramos direto. Deixamos essa laçadinha na agulha um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais solta. Vamos fazer agora a carreira 2 de aumento por todos os pontos. Então, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Vamos ficar no final dela com 12 pontos. Uma carreira de somente de aumentos.
Concluí a carreira, vou colocar o marcador. Eu sempre coloco o marcador no primeiro ponto da próxima carreira. Então, aqui começa a nossa carreira 3. Eu coloquei o marcador, o próprio fio, ó, que eu deixei na pontinha quando eu iniciei o anel mágico. Vamos fazer a carreira 3 até a carreira 8 de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. 12 pontos baixos. No total, nós vamos fazer 6 carreiras. Então, pode pausar o vídeo, fazer as tuas 6 carreiras e depois nós voltamos para continuar. Vamos fazer agora a carreira 9. 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos ficar no final dela com 9 pontos. Mais uma vez. E vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, carreira 10 e 11, de 9 pontos baixos em cada. Finalizamos as 2 carreiras de ponto sobre ponto, vamos deixar um fio comprido para a gente costurar na cabeça. Agora nós vamos dobrar ao meio e vamos fazer uma costura para que a orelhinha fique assim dobrada. Assim nós vamos costurar ela na cabeça. Nós vamos então fazer mais uma igual para nós termos as 2 orelhinhas. Vamos fazer a cabeça do coelhinho. Então, vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Seis pontos baixos. Fechamos o anel mágico com um ponto baixíssimo e vamos fazer a carreira 2 de aumento por todos os pontos. Ficamos com 12 pontos no final da carreira 2. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos baixos. Repetimos essa sequência por toda a volta. Na carreira 4, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. 18 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Na carreira 5, nós vamos fazer 2 pontos baixos, 1, 2 e um aumento. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Ficamos no final dela com 24 pontos.
Na carreira 6, nós vamos fazer novamente ponto sobre ponto, 24 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo por toda a volta, depois nós voltamos para continuar. Vamos fazer agora a carreira 7, 3 pontos baixos e um aumento. 2 pontos no mesmo lugar. Ficamos no final dela com 30 pontos. Agora, nós vamos fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 8 até a carreira 13, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo 6 carreiras, pode pausar o vídeo, depois nós voltamos. Concluímos as 6 carreiras, agora nós vamos fazer diminuição, vamos diminuir. Então, a carreira 14, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 24 pontos. Vamos ver agora a posição dos olhos com trava para nós colocarmos. Então, nós vamos colocar entre as carreiras 7 e 8, contando do início da cabeça, e vamos deixar 5 pontos baixos de distância entre eles, 5 pontos visíveis. Então, podemos contar 6 pontos baixos ou 7 e colocamos o segundo olhinho, ó. Cuidando para colocar na mesma carreira que nós colocamos o primeiro. Assim. Vamos fazer agora a carreira de número 15. Um ponto baixo e uma diminuição. Diminuição a gente faz pegando a alcinha do primeiro ponto e a alcinha do segundo ponto. Vamos ficar no final da carreira 15 com 16 pontos. Vamos colocar enchimento agora na cabeça antes de continuar. A próxima carreira nós vamos fazer de diminuição. Vamos fazer diminuição por todos os pontos. Uma carreira só de diminuição. Ficamos no final dela com 8 pontos baixos. Finalizamos, cortamos o fio, deixamos um pedaço bem pequeno para a gente fazer o arremate. E arrematamos com agulha de tapeceiro, pegando todas as alcinhas dos pontos que sobraram. Um falso anel mágico. Puxamos bem e escondemos o fio dentro da peça. Vamos fazer agora os braços do coelhinho. Vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Opa, meu fio tá desfiando um pouco. Tiramos essa pontinha aqui do anel mágico para depois facilitar para que a gente feche ele. Vamos fazer então 6 pontos baixos.
Finalizamos, vamos fazer a união com ponto baixíssimo e nesta carreira 2 nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos com 9 pontos baixos. Vamos fazer agora da carreira 3 até a 17, ponto sobre ponto, 15 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizamos até a carreira 17. Vamos deixar agora fio comprido para nós prendermos no corpo. E vamos fazer mais um bracinho igual. Então, pode pausar o vídeo, fazer o outro e depois nós voltamos para continuar. Nós vamos fazer agora o corpo do coelhinho. Vamos colocar agora 8 pontos em anel mágico. Oito pontos baixos. Então, fizemos 8 pontos baixos no anel mágico, fechamos o anel mágico e na carreira 2 nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Vamos ficar com 16 pontos baixos. 2 pontos baixos em cada ponto de base. Na carreira 3 nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Vamos fazer agora a carreira 4, 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 32 pontos. Então, vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Agora, nós vamos fazer da carreira 5 até a carreira 8 de ponto sobre ponto. 4 carreiras sem aumentar e sem diminuir, de 32 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Finalizamos as 4 carreiras, vamos fazer agora a carreira 9. Vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos ficar com 24 pontos no final. Vamos fazer agora 2 carreiras novamente de ponto sobre ponto, 10 e 11, de 24 pontos baixos em cada, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo 2 carreiras, concluímos essa e mais uma, e depois nós voltamos para continuar. A carreira 12, nós vamos fazer novamente 2 pontos baixos e uma diminuição. Repetimos essa sequência 6 vezes ou até chegar de volta no marcador. Vamos ficar com 18 pontos baixos. Vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, carreira 13 e 14, 18 pontos baixos em cada. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Finalizamos, vamos deixar um fio comprido para costurar na cabeça do coelhinho. E lembrando que no corpo nós vamos colocar enchimento. Vamos agora fazer os pés do coelhinho. Então, nós vamos fazer 5 correntinhas.
começamos fazendo correntinhas. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Voltamos na segunda depois da agulha, a primeira que está na agulha não conta. E vamos fazer um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Um aumento. Vamos fazer agora 2 pontos baixos, pegando assim, ó, colocando a agulha desta forma. 2 pontos baixos, um, mais um, 2. Agora vamos fazer um aumento triplo, 3 pontos nesta última correntinha. 3 pontos baixos no mesmo lugar. 1, 2. Mais um, opa. Mais um ponto baixo. Vamos agora trabalhar do outro lado das correntinhas. E vamos fazer 2 pontos baixos. Já estou conduzindo esse fio junto ao pedacinho, ó, deixando ele ali, ele já fica escondido. E no último vamos fazer um aumento. Vou fazer um ponto agora e colocar o marcador. Aqui inicia a nossa carreira 2. Nós vamos fazer agora carreira 2, 3 e 4 de ponto sobre ponto. Nós finalizamos a carreira 1 com 10 pontos baixos. Então, vamos fazer 3 carreiras de 10 pontos baixos em cada. Essa primeira fica um pouco mais difícil porque o ponto fica mais justinho, né? Mais fechado. Ó, o nosso trabalho vai ficando viradinho porque ele é pequeno, né? Então, nós desviramos ele, assim. E vamos finalizar esta carreira e fazer mais 2, de ponto sobre ponto. Na carreira 5, agora nós vamos fazer 2 diminuições. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Repetimos essa sequência 2 vezes. Ficamos no final da carreira 5 com 8 pontos baixos. Mais uma vez, 3 pontos baixos e mais uma diminuição. Vamos fazer agora mais uma carreira de ponto sobre ponto, a carreira 6, de 8 pontos baixos. Aqui eu fiz só 7 pontos baixos para a gente poder finalizar bem na lateral. Finalizamos assim e deixamos um fio para a costura. Vamos fazer agora mais um igual para nós termos os 2 pezinhos. Vamos fazer agora a parte externa do cesto. Então, com o fio 70-30 mostarda, nós vamos colocar 8 pontos em anel mágico. Na carreira 2, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Vamos ficar com 16 pontos no final. 2 pontos baixos em cada ponto de base. Na carreira 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento.
Ficamos no final dela com 24 pontos. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer na carreira 4 os aumentos desencontrados, para que a nossa peça fique bem redondinha. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, e vamos fazer uma sequência de 7 vezes de 2 pontos baixos e um aumento. 7 vezes essa sequência. Finalizamos a sequência, vamos fazer agora um ponto baixo para finalizarmos a carreira. Ficamos no final dela com 32 pontos. Na carreira 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 40 pontos. Seguimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Na carreira 6, vamos novamente fazer aumento desencontrados. Então, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer uma sequência agora de 4 pontos baixos e um aumento 7 vezes. E vamos agora fazer mais 2 pontos baixos para chegar de volta no marcador. Ficamos com 48 pontos baixos nesta carreira. Vou mudar o marcador de lugar e vamos fazer a carreira de número 7. 5 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 56 pontos. 4, 5 e 2 pontos no mesmo lugar, um aumento. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos fazer a carreira 8 de ponto sobre ponto, porém trabalhando na alça de trás, ó. O nosso ponto tem 2 alcinhas. Nós vamos trabalhar somente na alça de trás, fazendo ponto baixo. Então, nós vamos seguir por toda a volta, sem aumentar e sem diminuir. Agora, nós vamos fazer 10 carreiras de ponto sobre ponto, pegando normalmente o ponto, sem aumentar e sem diminuir. 10 carreiras de 56 pontos baixos em cada. Então, pode pausar o vídeo, fazer e depois nós voltamos. Finalizamos as 10 carreiras de ponto sobre ponto. Na última, agora nós vamos fazer ponto baixíssimo. Pegamos a laçada na agulha e tiramos direto, ó. Este é o nosso ponto baixíssimo. Pegamos a laçada, tiramos direto. Deixamos um pouquinho mais solto, né, para não ficar muito justinha essa última volta. Então, vamos fazendo assim, ponto baixíssimo por toda a volta. Finalizamos. Aqui nós vamos deixar um fio comprido, bem comprido, para a gente prender na parte interna. Nós vamos fazer uma costura. Nós vamos fazer agora a parte interna do cesto. Então, nós vamos colocar 6 pontos em anel mágico,
usando a mesma linha que nós usamos para fazer a parte externa. Na carreira 2, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Vamos ficar com 12 pontos no final. Vamos fazer agora a carreira de número 3, um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Um ponto baixo, um aumento, repetimos até o final. Vamos fazer a carreira 4 também de aumentos desencontrados. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento 5 vezes. Finalizamos a carreira com um ponto baixo. Vou fazer um ponto, mudar o marcador. Vamos fazer a carreira 5, 3 pontos baixos e um aumento. No final da carreira 4, nós ficamos com 24 pontos, agora vamos ficar com 30 pontos nesta carreira. Carreira 6, vamos novamente fazer aumentos desencontrados. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes. E no final da carreira, vamos fazer mais 2 pontos baixos para chegar de volta no marcador. Na próxima carreira, que é a carreira 7, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 42 pontos. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos fazer na carreira 8 aumentos desencontrados novamente. Então, 3 pontos baixos, já fiz 3, vou fazer um aumento. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento 5 vezes. Finalizamos a sequência. Vamos fazer agora mais 3 pontos baixos para a gente chegar de volta no marcador. Fiz o meu último aumento, 1, 2, 3 pontos baixos. Finalizamos a carreira com 48 pontos. A carreira 9, vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 56 pontos. Vamos fazer agora 9 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 10 até a carreira 18, sem aumentar e sem diminuir. 56 pontos baixos em cada carreira. Pode pausar o vídeo, fazer as 9 carreiras, depois nós voltamos para continuar. Nós finalizamos a parte interna do cesto. Deixamos só um pedacinho de fio para depois a gente fazer o arremate. Então, nós vamos fazer o arremate com agulha de tapeceiro. Nós pulamos um ponto, vamos colocar a agulha no sentido do direito para o avesso e voltamos na alça de trás do último ponto, ó, pegando o nozinho junto, ó, desta forma. E vamos esconder o fio dentro da peça.
Agora nós vamos fazer a costura das orelhas. Vamos posicionar na quarta carreira depois dos olhos, ó, bem centralizado com os olhos e as duas bem próximas. Então, eu vou prender uma, vou mostrar como é, e depois nós prendemos a outra da mesma forma. Vamos fazer os bordados. Nós vamos bordar a boquinha e o focinho. Então, eu fiz um desenho de um V, usando uma carreira acima, duas carreiras acima do anel mágico, do início da cabeça, e uma carreirinha abaixo, ó. Vamos bordar desta forma. Agora nós vamos sair com o fio lá onde a gente entrou para fazer o arremate, cuidando para a agulha passar bem pelo buraquinho. Nós vamos agora bordar o branquinho do olho. Então, eu peguei um fio amigurumi, o off-white, vou passar minha agulha bem no buraquinho e vou fazer o bordado dos dois e depois eu volto para fazer o arremate. Vamos bordar bem na parte externa dos olhinhos, na parte inferior externa.
Agora nós podemos colocar uma cor na cabecinha do nosso coelhinho. Então, nós passamos um pouquinho com o pincel. Eu gosto de passar na mão primeiro para tirar o excesso. E vamos deixar a peça bem delicada. Vamos agora colocar um pouquinho de enchimento no corpo, antes de prender na cabeça. Nós vamos posicionar a cabeça para prender no corpinho, então, contando 4 carreiras na finalização, no anel mágico de finalização da cabeça. Eu vou mostrar como eu faço a costura e é só seguir fazendo da mesma forma por toda a volta. Nós vamos fechar agora os bracinhos antes de costurar no corpo. Então, vou desmanchar um ponto para ficar bem no cantinho. Nós não colocamos enchimento no braço. Vamos fazer aqui 3 pontos baixos, pegando os dois lados, ó. Desta forma. Um ponto baixo. 2 pontos baixos, mais um ponto baixo. Posicionamos o bracinho e cuidamos para que eles fiquem os dois do mesmo tamanho na frente. Então, vamos costurar. Eu já costurei um, vou mostrar como eu faço para costurar. Depois é só costurar o outro igual. Lembrando que você está prendendo o primeiro bracinho. Quando você for prender o segundo, você cuida para ficarem os dois bem parelhinhos na frente, como eu mostrei. Agora, antes de nós fazermos a costura das duas partes do cesto, nós vamos colocar dentro um material mais rígido, pode ser um plástico, um EVA, para deixar a nossa base bem retinha. Papelão eu não aconselho, porque se a gente for lavar a peça, o papelão pode desmanchar. Eu peguei uma tampinha de leite, olha só, não preciso nem medir. Essa parte interna aqui vai ficar bem certinho. Então, se eu não tivesse essa parte já com essa medida, era só medir o fundo, né? E fazer uma rodelinha do mesmo tamanho.
Colocamos aqui no fundo, então, e vamos agora colocar a parte interna do cesto. Como nós vamos fazer? A nossa peça é assim, esse é o lado direito. Nós vamos virar pelo lado do avesso e colocamos avesso com avesso, ó. Vamos cuidar para que o nosso arremate fique bem parelhinho com a outra parte, ó, para que fique para trás depois e não apareça muito. Agora nós vamos fazer a costura pegando as duas alcinhas do ponto da parte interna e as duas alcinhas do ponto da parte externa. Como eu perdi o início da costura, eu estou mostrando nesta foto, bem de pertinho, as alcinhas que você deve pegar para fazer a costura. Ó. Dá para ver bem detalhado que é a alcinha da parte, as duas alcinhas da parte interna com as alcinhas da parte externa. Lembrando que a parte externa tem uma carreira de ponto baixíssimo. Então, as alcinhas que você vai pegar da parte externa é da carreira anterior, porque o ponto baixíssimo, as alcinhas do ponto baixíssimo ficam viradas para fora. Então, essas você não pega, você vai pegar as duas bem aparentes, assim como estou mostrando nessa foto. E seguir fazendo a costura até o final. Vamos costurar os pezinhos do coelhinho. Então, nós vamos colocar eles bem no início do anel mágico, um bem do ladinho do outro, um pouco inclinados para fora, ó. Eu já prendi um, vou prender o outro para mostrar como eu faço. Agora nós vamos prender o nosso coelhinho no cesto. Então, nós vamos posicionar desta forma, ele vai ficar em pezinho atrás do cesto, vamos posicionar ele bem naquela parte onde nós fizemos o arremate, né, do cestinho para ficar para trás. Vamos colocar os bracinhos dele para dentro do cesto, nesta posição. Então, eu vou colocar um pouco de cola e vou prender primeiro a barriguinha dele no cesto. Cuidando para que o coelhinho fique com os pezinhos bem na base também, né? Com o cesto, ó, para que ele fique bem apoiado na mesa. Então, vamos colocar alguns alfinetes, esperar secar um pouquinho, depois nós vamos prender os bracinhos para dentro do cesto. Posicionamos os bracinhos assim e vamos colocar um pingo de cola em cada um.
Fixamos um pouco com alfinete, esperamos secar a cola. Ele vai ficar nessa posição, ó. Vamos agora fazer um pompom para colocar como o rabinho dele. Pode usar um que você já tenha, pode usar um pompom desses comprados. Use os fios, os restinhos de linha que você tem. Eu estou usando aqui, eu deixei no material, mas é um fio Balloon Amigo da Pinguim. A referência dele é 5213. Vamos fazer um pompom bem à moda antiga, né, gente? Bem manual. Este lacinho que eu estou colocando tem aqui no canal. Se você precisar, eu vou deixar no cantinho um card para você acessar o passo a passo dele.